Seja bem-vindo à Lily School. Hoje, pessoal, a gente vai falar de uma métrica, um indicador extremamente importante. Então, por que a Netflix, a Amazon, a Tesla, a Apple e os parceiros da Lily estão usando o NPS, tá? E como você pode começar hoje mesmo a utilizá-lo, tá? Vamos entender do que ele se trata? Bora lá? Então, pessoal, seguinte. Por que eu tô aqui, né? Tô aqui para trazer o segredo aí do NPS 97, que foi atualizado em 2023, que tá fazendo a Tesla aí ser ser líder do segmento dela, tá? E como isso pode ajudar a sua empresa. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte, é que você tem que dar um like, compartilha aí, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente, certo, pessoal? Então, brincadeiras à parte, vamos para o primeiro ponto, certo? É mais simples do que você imagina para começar. Às vezes, quando a gente dá o exemplo de grandes empresas, o pessoal fala, mas são grandes, só funciona com eles, é só eles e etc. Gente, é muito simples, você consegue começar a aplicar hoje mesmo. Então é importante eu trazer para vocês aqui esse tipo de conhecimento. Então é por isso que eu quero trazer isso, a gente está aplicando em algumas empresas e o pessoal vê muito proveito nisso. No começo tem uma certa resistência, mas depois começa a fazer, dá para adaptar? Putz, dá. Então dá para ir melhorando aos poucos. Esse é um dos maiores segredos aí dessa questão do NPS, tá? Gente, a Apple, a Netflix, como eu mesmo já coloquei ali, fiquei um pouco na frente da Amazon aqui, mas não tem problema. A Netflix, a Amazon, a Tesla e essas empresas e outras também estão aplicando. Gente, são indicadores do quê? Né? De sucesso do cliente. Está muito famoso no mercado o Customer Success, Customer Experience, que é o sucesso do cliente. Como que eu consigo medir isso dentro da jornada dele? O primeiro ponto, você precisa entender a jornada do cliente, em que momento eu posso falar com ele, ele está em crise, falo com esse cliente aqui, de que forma? Eu preciso tratar primeiro a crise desse cliente. Então, são essas coisas que você consegue entender. Então, você fala, será que é só em software que eu consigo aplicar? Não, gente, aqui vai desde carro até celular, até todos os outros demais pontos aqui. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, desmistificar essa questão para vocês começarem a entender como isso pode ser aplicado na sua área, no seu negócio, em vários lugares, tá bom? Então, para tangibilizar todos esses pontos, eu quero primeiro mostrar aqui a régua que é utilizado aí no mercado, tá? O NPS ideal. O NPS, todo mundo acha que é porcentagem, né? E eles chamam de pontos percentuais, se você pesquisar aí no mercado é utilizado pontos percentuais, porque ele vai de menos 100 a 100, porque se fosse de 0 a 100 aí seria percentual, mas é de menos 100 a 100, tá? Como eu chego em menos 100, Eric? Não entendi. Você vai entender aqui. Então fica comigo. A zona crítica é de menos 100 a 0. Já vi muita empresa ir calcular e acabar estando aqui nessa zona crítica. Zona de aperfeiçoamento, de 0 a 50, grande maioria está aqui. Zona de qualidade, a pessoa já entendeu, já está trabalhando, já consegue trazer esses pontos. E a zona de excelência, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês aqui dentro disso? O exemplo da Tesla, tá? Porque, como eu disse para vocês no início do vídeo, NPS em 2023 da Tesla foi 97. Então, o segmento dela tem uma nota média de 58. Tá? Então, Eric, de onde você tirou esses dados? Coloquei aqui embaixo para vocês verem, tá? Então, tá tudo aqui, Tesla, NPS Score. Então, trazendo um exemplo para vocês, por que eu cito até no título, né, Tesla? Porque eu acho que é o exemplo que está mais em alta por estar com um NPS 97, maior que o da Apple ali dentro disso. Até trouxe os links aqui para mostrar para vocês. Então, a Tesla aqui mostra todos os pontos, o que é o NPS, até explica aqui, é uma ferramenta aqui que ajudou a calcular esses pontos. Então, eu busquei entender isso aqui para trazer para vocês, colocar os concorrentes, etc. E também aqui tem as 8 lições que você deve aprender da Apple sobre como potencializar o seu NPS aí para você conseguir aumentar a lealdade dos seus clientes. Então é bacana que aqui está bem específico, ele mostra aqui até o iPhone, né? O iPhone Score, ele não é tão alto, ó, tá vendo? Ele está 51.
Então o AirPod 75. Então a maior nota da Apple é o AirPod. Então ele que puxa para cima a nota. O que puxa para baixo? Esse iTunes aqui, do NPS Score deles é 30. Então é o que puxa para baixo aqui essa questão, tá? Então olha outro ponto aqui, né? Apple NPS com outros competidores. O SAP tem uma nota 19. Então é importante você entender isso porque o mercado usa esse indicador para ver o quanto que você está preocupado com isso, o quanto seus clientes estão satisfeitos. Isso dá um norteador para ver se você vai melhorar aquele produto ou não, tá? Então isso aqui é extremamente importante, beleza? Então, pessoal, trazer esse exemplo da Tesla ajuda bastante a gente aqui a entender esse ponto. Então aqui, ó, aqui em cima, ó, vou até pegar minha caneta de novo aqui. Como a Tesla, o NPS dela se compara aos seus concorrentes. A média do mercado é 58. Então aqui a Honda, por exemplo, está com 82, Toyota 43, Hyundai 69. Então a Tesla está muito acima da média e acima dos seus concorrentes. Tá? O mais próximo aqui é a Honda. Tá? Então esse aqui é outro ponto. E aí eles destacam aqui por que eles estão com essa nota. Eles falam isso muito naquele link que eu vou deixar na descrição para vocês, tá? O produto é excelente, ele fala sobre transparência, resposta ao feedback dos clientes. Eu acho legal isso de resposta ao feedback dos clientes, porque quando, às vezes, o cliente está reclamando, eu vou escutar tudo que o meu cliente fala, eu vou na onda dele. Não, o especialista é você. Então, você precisa pegar, entender o que ele está fazendo e ajustar aquilo, né? Entender se aquilo é recorrente entre todos os clientes. Você utilizar a ferramenta também. Então, quando você tem uma resposta a isso, você compartilha isso, isso é bacana. O Elon Musk fecha o ciclo de feedback, ele vai lá, mostra. Eles criaram uma experiência de compra personalizada, visão clara e valores compartilhados. Então, tudo é bem alinhado. Então, aqui é importante você entender qual que é a nota do seu segmento. Então você consegue entrar nesse site aqui, que eu também vou colocar na descrição para você ver qual que é o segmento que vocês têm. Você consegue baixar lá o e-book, etc. Eu fui buscar do meu para entender qual que é o segmento dentro da nossa parte de consultoria, para ver o que a gente pode abordar dessa forma. Então isso é um ponto extremamente importante. E, pô, Eric, e como funciona? Será que é assim mesmo? Né? Então eu fui lá testar esse vídeo, eu que fiz. Foi na minha lua de mel, a gente acabou ficando alguns dias com um Tesla. E o que eu achei bacana, né? Quais são os receios que a gente tem? Pô, será que vai ter lugar? A gente ia de um lugar para outro atravessar 7 horas. Será que vai ter lugar para abastecer o carro? Essa era uma preocupação que eu tinha. Pô, eu entrei no site e lá já mostrava que tinha em todo lugar. Isso aí já me deixou tranquilo antes de viajar. E lá também, o que eu achei legal é que se você colocar de um lugar para outro, já tem um Waze interno deles, não precisa de um Waze, outra ferramenta. Então você coloca de um ponto a outro e ele já pega e fala assim, ó, você precisa abastecer 10 minutos nesse local, depois mais 20 minutos no outro e tá tudo certo. Então isso foi super confortável, super leve. Um dia ou outro foi um pouquinho mais chatinho, que a gente teve que desviar para abastecer. E ele fala que não é para abastecer a carga toda ali na semana, como se fosse um celular, né? Eu senti que a gente estava carregando um celular. Então isso aí era uma coisa um pouco chatinha, mas eles vão entendendo. Dá para ver que eles realmente entendem. Pô, Eric, mas já teve situações que deu acidente, etc. Pô, já aconteceu, não sei todos os detalhes, não vi isso a fundo, mas aparentemente tem sim. Então eles ajustaram aqui essa questão do carro. Por exemplo, aqui está no piloto automático, tá vendo? Você não pode deixar isso livre o tempo todo. Você tem que dar um toquinho, ele pede esse toquinho a cada X tempos ali. Você precisa ficar dando um toquinho e é rápido. Se você não dá esse toque, ele desliga o automático e segue o jogo, tá bom? Então dá pra ver que eles vão aprendendo ao longo do tempo, né? Então, com todos os problemas que eles já tiveram, as coisas vão acontecendo, eles vão aprendendo, criando esses ciclos de iteração. Faço, vejo qual que foi o resultado, até com uma visão interna, com uma visão externa, que na questão do NPS, e vou ajustando em cima disso. Não tem como você ter tudo perfeito. O que dá mais certo é testar. Não tem esse é o melhor caminho ou aquele é o melhor caminho. O melhor caminho é testando.
E aí você vai ajustando em cima disso, tá bom? Então esse é um ponto. E Eric, como funciona? Geralmente é uma pesquisa, tá? Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar nossa empresa, produto ou serviço a um amigo ou colega, tá? Então se for uma nota de 0 a 6 é detrator e de 7 a 8 são neutros. De 9 a 10 promotores. Ah, Eric, então neutro puxa para baixo? Puxa para baixo. Vocês vão entender como. Então você faz aqui a conta de promotores menos detratores e dá o resultado, tá? Eric, todo mundo confunde isso aqui, tá? Então, como que calcula? Todo mundo acha uma confusão, mas gente, eu vou mostrar para vocês que é super tranquilo, tá? Então vamos lá. Então imagina que eu tenho lá os detratores, aí eu tenho os neutros e os promotores. Você faz uma pesquisa e você vê que vamos colocar aqui 4 pessoas jogou seu resultado para baixo e 5 foram neutros e 6 foram promotores. Então, Eric, é só eu pegar um menos o outro, vai dar 2. Então, vamos entender como calcula isso? Eu gosto de fazer o passo a passo para entender. Primeira coisa que eu vou fazer, somar tudo. Deu 15 o total, beleza? Então, o que eu faço agora? Eu vou fazer o promotor menos o detrator, e aí eu vou dividir isso por 15, tá? E aí aqui eu vou ter o meu resultado, 13. Então, pô, Eric, eu só tive 4 detratores de 15, minha nota foi 13, foi 13. Então naquela escala lá, ela está numa zona ali de aperfeiçoamento, você tem que trabalhar isso. Tem como dar uma nota pior, Eric? Ó, negativa, se o meu detrator for 8. Então, então, Eric, o que aconteceu aqui, né? O neutro, ele jogou para baixo, o resultado jogou, né? Porque eu tenho que fazer isso em cima do total. Então, o neutro, ele joga para baixo a minha nota, mas o detrator reduz mais ainda. Então, é isso que precisa entender aí dentro do tudo, beleza? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, aqui nesse caso, estava aqui nessa zona de aperfeiçoamento. Então essa régua é super importante. Acho que a única coisa aqui que está um pouco errada é que aqui o pessoal geralmente coloca de 0 a 50, e aqui de 51 a 75 e de 76 a 100. Só um único detalhe aqui dentro disso para criar esse ponto. Como calcular a meta? Ou você busca o segmento, uma nota do segmento, ou você calcula o histórico. Você vê que seu histórico está dando em média 30, 35, tal, tenta colocar um valor um pouco acima disso. Então você pega ao longo dos meses. Então isso aqui é um ponto importante. Aqui é um dashboard que a gente já fez um vídeo falando sobre ele, tá? Como puxar essas informações. Então é super simples, você precisa ter a data, um campo aberto para comentários, caso a pessoa queira comentar, e a nota aqui bem em cima de mim, aqui, tá vendo o score? E aqui você consegue calcular mês a mês o resultado para ver como que tá as suas notas, beleza? Então eu sempre falo, né? Saia do gráfico bonitinho para o ROI. Saia do gráfico bonitinho para o retorno financeiro. Então, não, só que você tem que tomar um certo cuidado, que não é possível você fazer isso se você não tiver o gráfico bonitinho. Então, a minha sugestão é você começar a medir. Acho que o primeiro ponto é a medição. Então, tem várias frases que falam que não é medido, não é gerenciável e assim vai. Então, é exatamente isso. Então, como começar agora? Fazendo, testando e validando. Faça um formulário simples ou envie ou ligue para coletar informação. Só assim você vai entender o modelo que funciona melhor para você. Desenhar jornada, essas coisas, começa o jeito mais fácil, utilizando. Então você pode pegar um Google Forms ou Forms da Microsoft, isso aqui já vai criar uma base de dados e aí você já vai ter o resultado, você calcula o seu NPS e tá tudo certo. A ação, tomar atitudes para melhorar a sua entrega ou produto. Então toma atitudes, não adianta nada você medir e falar, fulano é chato, fulano é não sei o que, você tem que entender as nuances e ter o tato necessário para ajustar aquilo e ter coragem de ajustar esse ponto. Vou mandar sempre, Eric. Isso você precisa testar. Você vai mandar via uma newsletter para os seus clientes, você vai pessoalmente, você precisa ter noção de como cada cliente funciona para isso. Mas eu não manjo tudo isso. É só você começar testando que você vai entender. Então, gente, aqui eu acho que a gente deu algumas dicas de ouro. Se inscreva no canal se você gostou. Dê um like se você curtiu também. Se você não curtiu também, pode dar um dislike, faça um comentário. Dê o seu NPS pra gente. Então é super importante. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa, precisar de ajuda a implementar isso, ficar com dúvida, mande aqui que vai ser um prazer.
Valeu, gente, tamo junto e muito obrigado.